Eu trabalho com transplante, eu vejo pacientes que têm uma restrição muito grave. Teve 2 vezes, eu tive 2 momentos para fazer o transplante. Muitas vezes não consegue se colocar no lugar de quem está numa fila, sabendo se pode amanhecer vivo ou não, porque depende de alguém que doe. Tinha duas formas, ou melhora, ou eu ia morrer. Eu decidi a viver. Eu descobri a doença faz 3 anos e pouquinho. Tava dormindo no meu quarto, minha pressão abaixou, senti muita falta de ar. Minha pressão chegou quase a 7,21 e graças a Deus que eu tinha uma irmã dentro de casa que é enfermeira. Foi onde que ela fez os primeiros socorros, mediu minha pressão e colocou sal debaixo da minha língua. Foi a hora que eu voltei, fui voltando aos poucos. Eu fiz todos os exames que tinha que ser feito e não foi constatado nada. E aí o médico mandou ficar em observação. Aí depois de 1 ano certinho, 1 ano deu, fiz outra sessão de bateria, aí foi onde foi comprovado que eu tinha mesmo o problema que a minha mãe. Eu estava muito inchado, eu estava pesando já 92 quilos, inchado, achando que era rim, o rim não estava funcionando. Aí tirou um raio-x do rim, foi ver, pegou uma parte do coração, estava crescido, tirou outro raio-x, foi ver, o coração já estava muito enorme já estava bem grande, já estava bem, ia crescer mais, com o passar do tempo ele ia crescer mais, mas daí o médico falou assim, não, vamos, aí nesse decorrer foi indo, aí foi diagnosticado, eu estava com cardiomiopatia. Quando um médico vai conversar com você, ele tem que conversar com você e tua família. Ele chegou para mim e falou que o transplante era o último caso, que ele ia tentar fazer a mesma coisa se ele estivesse fazendo para ele ou para o filho dele. Então eu ia ser medicado, ia tomar todos os medicamentos até eu aguentar. Acho que chegar um período que eu ia ter que opinar para fazer o transplante. Edmilson, você precisa de um transplante. Então, quando ele fala para você isso, você fala assim, poxa, vivi uma vida há menos de 1 ano atrás, eu vivi uma vida normal, trabalhava, tinha minha alimentação, tinha tudo normal. Aí, há 1 ano pra cá, aí você para e você pensa assim, poxa, como foi acontecer isso? Existem várias causas que podem ocasionar essa falha do coração. Então o coração começa a dilatar, começa a piorar a função, tá? Existem algumas medidas para isso, tá? Existem situações onde ele é reversível e outras onde não é reversível. Entre os tratamentos, nas causas irreversíveis de insuficiência cardíaca, onde o coração perde a capacidade de bombeamento do sangue, seria as medicações. Primeiras orientações como restrição de água, sal, alimentação correta, atividade física orientada e de maneira adequada, onde não havendo melhora disso, existem as medicações. Entre as medicações, existe uma série de medicações, inclusive novas classes de medicações que melhoram muito a função do coração. E quando tudo isso não resolve, ou seja, todas as etapas para a melhora da função do coração são tomadas e não melhora, a gente começa a pensar em transplante.
Nós temos um regulamento técnico elaborado pelo Sistema Nacional, que é uma verdadeira bíblia, porque cada órgão vai ter critérios de seleção, tanto para inclusão na lista, tem critérios, que tipo de patologias que tem indicação para transplante, a idade limite para cada órgão e quais são os critérios, se esse paciente agravar, quais são os critérios de urgência. Então, cada órgão tem o seu critério. O atendimento, ele visa a avaliação pré-transplante, de acordo com a diretriz brasileira, como prevê a diretriz nacional de transplante cardíaco, e essa avaliação tem alguns objetivos. Né? Verificar se o paciente sabe do que se trata o transplante, se sabe que é uma medida de tratamento, se o paciente tem alguns antecedentes psiquiátricos ou não, no caso, delírio, alucinação, esse tipo de antecedente, também para saber se esse paciente tem condições, né, sociais e econômicas, porque ao final do transplante, quando retorna para casa, recebe alta hospitalar, o ambiente também tem que ser higienizado, limpo, então tem que ter mínimas condições aí, sociais e econômicas. Por isso, a primeira avaliação psicológica a gente faz com assistente social. Eu vim perder minha mãe acho que já faz 10 anos, com o mesmo problema que eu tenho, que é hereditário, que eu tenho miocardiopatia dilatada. Ela chegou num período que no começo ela não queria fazer. A hora que chegou na hora, ela não podia fazer mais por causa da idade. Tem muitas coisas que eu não sabia o que estava acontecendo com ela. E comigo eu queria saber, quero saber tudo o que está acontecendo. Chegou um tempo que eu e minha mãe dividimos o mesmo quarto de hospital. Minha mãe numa cama e eu na outra. Teve dias que o médico teve que tirar minha mãe do quarto porque eu já não conseguia dormir sem oxigênio. Tirava o oxigênio, começava a dar parada cardíaca. O pulmão já não aceitava mais o ar natural, tinha que ser tudo oxigênio. Então o médico teve que tirar minha mãe do quarto, porque imagina tua mãe doente no quarto, já deitada num leito ali, vendo o filho numa outra cama, respirando por oxigênio, né? Daí teve uma hora que o médico falou, não vai dar para manter ele aqui, ou manda para o hospital lá em João de Freitas, ou ele vai acabar morrendo. E foi que a gente chamou a equipe do SAMU, na metade do caminho começou a dar parada cardíaca. Eu entrei em coma. Aí o SAMU veio, trocou, na metade do caminho, quase chegando em Londrina, e foi para Arapongas. Chegou lá, já estava em coma. Fiquei 5 dias. E nesse meio tempo, minha mãe foi piorando. Aos poucos foi indo e acabou falecendo. Medo é comum, tem medo sim, e para falar de transplante tem que falar de morte. Então, eu sempre repito isso, eu vou falar isso aqui de novo, né? Para o Freud, não há representante no inconsciente para a morte, né? Então, por isso que é tão difícil de falar de morte, por isso que quando morre alguém, a gente não consegue nem colocar em palavras a falta que aquela pessoa vai fazer, né? Então, imaginem a dificuldade dessa pessoa aceitar que ela vai ter que aceitar o órgão de alguém que morreu, para ela continuar vivendo, porque senão ela pode morrer, né? Então isso já é difícil, né? Mas as expectativas, quando falo de medo, é um bom sinal. A gente acha estranho o paciente que fala, tá tudo certo, ou fique calado. Se não falar que tem medo, alguma coisa está errada. E isso desperta a nossa atenção e vamos conversar mais, vamos entender o que é isso, por que essa ausência de medo. Será que está tudo certo, está tudo no controle? Às vezes o paciente não entendeu. Acho que a maior dificuldade no começo é você aceitar, né? A maior dificuldade é você imaginar
que isso poderia acontecer com todo mundo, mas menos com você. Minha vida antes era bastante agitada, trabalhava bastante, de segunda a segunda, festava de segunda a segunda. Tua rotina de vida muda totalmente, né? Você é acostumado a trabalhar, você para. Você é acostumado a ter uma atividade física, você é limitado a tudo. Foi tirado um pouco do sal da comida, foi tirada a bebida, emagreci 35 a uns 38 quilos. E isso. Jogava bola, jogava tênis, né, com os amigos, fazia uma caminhada. Você tem que parar com tudo. Você não consegue correr, eu jogava bola, eu fazia musculação, eu fazia boxe. Eu vejo pacientes que têm uma restrição muito grave, né, de qualquer tipo de atividade, às vezes não consegue tomar banho, não consegue tomar água, né, não consegue dar 2, 3 passos, que tem uma restrição muito grande, falta de ar muito grande, e realmente é muito desesperador. Isso na minha área, que é o coração. O máximo era 200 ml de água por dia, não conseguia mais do que isso. Só um copinho. Posso beber só isso aqui de manhã, à tarde e à noite. O corpo já começa a rejeitar tudo. A única coisa que eu conseguia comer muito era o peixe, que ele se torna leve. Eu sinto falta de andar, principalmente. Tive 2 paradas cardíacas, tive 2 comas. Só falar pra você que tem alguma coisa positiva, não tem. Este apoio que as equipes, que os pacientes estão recebendo, é fundamental para ajudá-los na caminhada, na manutenção, no seu cuidado próprio, até que o transplante chegue. E organizar essa emoção, né, gente? Porque a gente acha bem bacana, né? Vocês da mídia demonstram com muita propriedade, com muito apoio, a família que recebeu, a alegria. Mas até a mágica deste momento chegar, é tanto trabalho que precisa acontecer e tantas intempéries, né? E esse trabalho de apoio e de atendimento aos pacientes no pré-transplantes é fundamental até para o sucesso do transplante, da adesão ao tratamento, porque o transplantado, ele não tem cura. Ele sai de uma doença incurável para uma doença controlável. Eu tive 2 momentos para fazer o transplante. Teve a primeira vez que o médico me ligou, eu estava em casa, isso era 8 horas da noite. 8 horas da noite eu estava aqui em casa, sentado mexendo no computador, o Dr. Arnaldo ligou: Edmilson, você tá bem? Tô. Sem gripe? Falei: não, tô bem, doutor, tô sem nada. Ele falou: ó, apareceu um coração, né? A gente precisa que você tá aqui na Santa Casa. Quanto tempo geralmente você demora para chegar? Falei: ah, doutor, em torno de uma hora. Ele falou: não, ótimo, a equipe tá te esperando tudo aqui. Já era noite, eram umas 8 horas da noite. Aí eu peguei, minha irmã tava aqui, e a gente foi para, contratei minha família, a gente foi para Santa Casa. Como funciona a logística de doação, captação, tá? Como eu falei para vocês, a captação pode ser regional, estadual ou até nacional. Sendo algum centro próximo ou sendo centro que não tem equipe de cirurgia cardíaca, nós somos acionados para que a nossa equipe, que faz a captação dos órgãos, vá até o local da captação. Então vem geralmente de avião, que é a maneira mais rápida, nós vamos até o local, fazemos a captação e voltamos com o coração captado para realizar o transplante. Toda essa conversa, baseada em situações muito bem documentadas, né, que a gente tem que, por lei, a gente documenta e registra tudo. Chegou lá, a equipe esperando, o médico ligando de Curitiba: ó, Edmilson, o coração tá pronto para decolar, só que começou a chover. O médico chegou e falou: Edmilson, não vai poder fazer o teu transplante. Eu reagi numa boa, entendeu? Não era a minha hora, né? A equipe ficou toda, o doutor chorou, falou: não, é difícil pra gente, né? É difícil pra gente perder um coração assim, e acabou. Mas eu reagi bem, entendeu?
Eu entendi que não era minha hora naquele momento. A situação onde está tudo pronto e a gente acaba não conseguindo realizar o transplante, a gente sempre pensa em termos de segurança para o nosso receptor, tá? Então, não dá para correr risco. Lógico que é muito frustrante para nós, mas em primeiro lugar sempre é a segurança, tá? Nós sabemos que o paciente está bem, tá? Se abortar o transplante, ele vai voltar para casa, ele vai ter sua restrição, mas ele está bem, está estável, com a medicação ele vai conseguir se manter bem. Agora, se a gente evoluir para um transplante com falta de segurança e o coração não está muito bem preparado de maneira adequada, aí a repercussão pode ser muito grave, né? Então, mas lógico que é frustrante para todo mundo. Você tem que organizar muitos atores, né? Desde lá da ponta, desde essa conversa com a sociedade, que as pessoas possam pensar isso antes de chegar aquele momento da morte. Então, é uma grande orquestra, que afina, que desafina, mas que de vez em quando a gente dá para fazer um concerto bonito e devolver algumas pessoas para a sociedade com bastante vida. Eu sou turismóloga, sou formada em turismo e sou guia de turismo. Trabalho muito com viagens, com pessoas. A minha vida é uma vida assim de dedicação realmente ao meu trabalho, porque no decorrer da minha vida assim, eu tive a perda de um filho, né? Um acidente de trânsito de moto, ele estava na garupa e ele sofreu um acidente de uma pessoa que estava dirigindo embriagado, né? Então o carro veio e afetou meu filho e ele caiu, bateu com a cabeça na quina da calçada, quebrou, rachou o capacete e meu filho veio a falecer. Não é fácil, né? Você ter um filho com 21 anos de idade, né? E você ter que correr porque alguém te ligou e disse, olha, teu filho sofreu um acidente, está em estado grave. Então você imagina o que é um estado grave. Será que ele está em estado grave? Será que ele já morreu? Será que eu pulo do prédio para socorrer meu filho? Será que eu saio correndo? Será que eu grito? E aí você começa então uma batalha para você arrumar força para você primeiro, para tua família e para socorrer o teu filho, né? E aí quando eu cheguei lá e fizeram a cirurgia para tentar, tinha muito coágulo, então já havia a morte encefálica, né? Já estava constatado. Só que para uma mãe, a esperança é a última, né? Enquanto o médico fala, olha, nós vamos lutar pelo teu filho enquanto tiver uma luz, nós vamos tentar. E aí foi, ele ficou 3 dias. E eu fiquei com ele na UTI, ele estava entubado, ele tinha aparelhos, né, 21 anos, você olhava ele na cama assim, ele estava inteirinho. Você não falava, nossa, ele sofreu um traumatismo craniano, não. Parecia, tinha a marca das cadeirinhas, porque ele fazia rapel. E aí, quando completou 3 dias, que ele não, a pupila já estava dilatada, ele não respondia, ele não falava mais, ele não tinha movimentos. A médica chegou para mim e falou assim, mãe, nós precisamos desligar a medicação do seu filho, porque ele não vive mais. E nós não temos esperança. Nós vamos fazer um protocolo, que é aquele protocolo que o neurologista faz, de meia em meia hora ele faz um eletro. E aonde o eletro ele dá uma linha reta, é porque não tem mais vida. Se ele fizer um pontinho assim, eles vão lutar pelo teu filho, pelo teu ente querido. No meu caso, meu filho. O protocolo de morte encefálica, ele depende, sempre ele tem que ter uma causa conhecida de agressão ao cérebro. Então essa causa conhecida pode ser diagnosticado por uma tomografia, por uma ressonância, por uma arteriografia cerebral, que são exames que avaliam, né, a função, vamos dizer, a viabilidade desse órgão, do cérebro. E daí ela diz para mim, olha, existe uma lesão nesse cérebro. Só que a lesão cerebral, ela é diferente
de outras lesões, porque a célula do cérebro, uma vez morta, ela não tem capacidade de regeneração. Um protocolo extremamente complexo, ele visa etapas clínicas, que são realizadas por médicos. Essas etapas clínicas têm que ser uma obrigatoriamente feita por um neurologista ou um neurocirurgião e um exame complementar. E eu sei que daí ele ficou aquele dia 5 de fevereiro de 2003, eles ficaram 12 horas com meu filho. Eles começaram às 11 da manhã e terminaram às 23 horas. E só dava uma linha, só dava uma linha, só dava uma linha, só dava uma linha. E aí quando deu 23 horas, que completou 12 horas do protocolo, porque eles têm que provar para a família, para você, que teu filho morreu. Quando isso é feito, a família consegue enxergar o que é um protocolo de morte encefálica. Ela passa a conhecer isso e visualizar, porque ela acompanha, ela entra na UTI, ela tem contato com o doente, tem conflitos familiares que precisam ser resolvidos, muitas vezes nesse tempo, enquanto tudo isso está acontecendo. Então a família consegue se apropriar, se apoderar de tudo isso que está acontecendo, para realmente entender o que é uma morte encefálica e compreender ela. Teu filho tem 21 anos, é um rapaz super saudável, não tem nenhuma doença. E nós estamos precisando hoje, não é ontem, não é amanhã, é para hoje. Nós precisamos de 2 córneas e 2 válvulas cardíacas, que é o que o teu filho pode dar. Porque, na verdade, o Rodrigo, ele já era doador, ele já tinha me avisado. Ele falou: mãe, se acontecer alguma coisa comigo algum dia, eu quero ser doador de todos os meus órgãos, né? Então isso era da vontade dele já, né? Aí, como era da vontade dele ser doador, daí eu fui para casa e conversei com a minha família. E a família, minha mãe, minha filha, meu esposo, né, meu ex-marido, concordamos em fazer o que ele queria, ser doador. Aí voltamos no hospital e conversamos com o médico, daí eu falei: não, eu quero ser doador, eu quero que faça o que tem que ser feito. Assinei o termo, né, mas isso assim, tudo assim com muito carinho, com muita calma. Ninguém fala assim: olha, nós vamos fazer e pronto, acabou. Não, não é assim. Se na época eu falasse: não, não quero ser doadora, ninguém ia insistir. Eu ia assinar um termo, pronto, acabou. Quando foi 3 horas da manhã eu liguei no HU e a doutora falou: olha, você pode me processar, você pode fazer o que você quiser, mas seu filho já faleceu mesmo. Ele estava realmente esperando você sair dali para ele fazer o que ele tinha que fazer. Isso a médica. E ele já foi para o centro cirúrgico, já foi retirado os órgãos e ele já está no ML, né? Porque eu queria muito estar presente, porque ela falou que ia me ligar quando fosse transferido para o centro cirúrgico. Só que como eu já estava com muito sofrimento, com muita dor, com muita fraqueza, eles me pouparam disso, né? Hoje eu entendo assim. E aí então eu descobri que, na verdade, a morte, ela nada mais é do que o começo de uma vida. O nosso papel não é convencer, não é constranger, mas é dar oportunidade para quem quer, porque a gente tem um grande número de pessoas que hoje estão conscientes que gostariam de doar. Só que naquele momento, né, tem que ter alguém que diga: olha, vocês algum dia pensaram? É possível a doação? Vocês teriam interesse? Feito o diagnóstico de morte cefálica, ele não existe erro, não existe como falar assim: ele pode voltar por algum motivo. Ele não volta, e isso é óbito mesmo, ele está em morte mesmo. Tá? Então é uma situação onde nós poderíamos abrir nossos corações e oferecer esses órgãos que daqui a pouco não vão estar funcionando mais para salvar vidas. Cada um tem uma expectativa de poder retomar o convívio social com a família, ou de poder realizar os sonhos que ainda não teve tempo. E eu ouvi de 3 pacientes num grupo que a gente fez, que a expectativa deles era poder voltar a trabalhar, poder voltar a beber água, poder voltar a ir para um churrasco, né, sem ter que tomar aquelas várias medicações. Então,
quando você escuta um paciente falando isso, o que você pensa? Ah, desejo de vida, de manter a vida. E isso, para quem vai receber um transplante, é um ótimo sinal. Então, opa, né? Aí já mostra o desejo desse paciente de seguir em frente. É o suficiente. Eu tinha muitos sonhos antes. E eu tava... A cada momento eu tava... Como que eu posso dizer? Eu tava efetuando cada plano da minha vida, eu tava conseguindo, tava conquistando. Só que de uma hora para outra tive que parar. Era 6 horas da manhã, o Dr. Arnaldo me ligou, falando que tinha aparecido um coração, se eu tava tudo bem. Eu falei assim, ele falou, quanto tempo você leva para chegar na Santa Casa? Eu falei, doutor, 1 hora mais ou menos, 1 hora e pouquinho. Ele falou, ótimo, a equipe tá te esperando. Eu cheguei na Santa Casa, eram umas 10 horas, a equipe já estava esperando. Eu fui para fazer todos os procedimentos antes da cirurgia, tricotomia, fazer a limpeza do corpo. Fomos para, era 6 horas, das 6h20 eu estava entrando no centro cirúrgico. Daí o coração chegou, era 6h40, né, veio de Foz. A hora que decolou lá em Foz, o médico falou assim, a gente vai sedar você e vamos começar os procedimentos. Abriu, né, cerrou tudo e daí começou. Começou era 7 horas e terminou era meia-noite e 40. A gente sempre tem que estar preparado para isso, né? Porque a qualquer momento eles já falaram que vai me chamar. Agora, só lá na mesa mesmo, para saber aqui. Mas se me ligasse eu ia tranquilo. Poder voltar e ver que você está com o coração novo e poder respirar. Nossa, eu tô respirando, né? E quando você vem para casa, você volta a ter planos, né? Você fala assim, poxa, eu tô vivo, posso voltar a fazer as coisas que eu quero, posso voltar a caminhar, posso voltar a ser uma pessoa normal. Se você enterrar uma pessoa com os órgãos que poderiam ser doados, você não está enterrando ela sozinha, você está enterrando mais 8 pessoas junto com ela, no mínimo. A doação de órgãos é uma coisa muito séria, que você dá uma parte do teu corpo para que a outra pessoa possa viver e que possa não só aquela pessoa viver, a família inteira viver.